Bom, vamos lá, vamos falar sobre família. Hoje meu desafio é falar sobre o papel da mulher na família. Primeira semana eu falei sobre a família como o centro, né, a célula principal que expressa a imagem de Deus na humanidade. Porque lembrem que quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Deus como um ser trino, 3 pessoas num ser só, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cria o primeiro núcleo familiar, e aquele primeiro núcleo que revela a imagem de Deus, um núcleo plural, não é só o homem sozinho que revela a imagem de Deus, mas a família revela a imagem de Deus, porque ela expressa a mesma intimidade, a mesma comunhão que Deus tem nele mesmo. Isso é claro na palavra, façamos o homem à nossa imagem, homem e mulher os criou. Deus cria a primeira família para refletir a glória dele. E a gente viu que a família representa Deus, ela multiplica a imagem de Deus, ela reflete a imagem de Deus. É isso que é família. Semana passada o Beto nos desafiou apresentando qual que é o papel do homem numa família, que tem Jesus como referência principal. A gente vê isso em Efésios, Jesus como o modelo de homem ideal. Tanto que Paulo vai falar lá, então, homem, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo ama a igreja? Ele morre pela igreja, ele consagra ela e apresenta ela pura para Deus. Tudo que Cristo faz com a igreja é um modelo que o homem deve ter na sua casa, como líder, como aquele que cuida, que administra, que governa, que morre por aquela família, que dá a sua vida, dá de si mesmo por aquela família. Esse é o modelo de homem que a gente vê na Bíblia. A régua está lá em cima. Não é qualquer tipo de homem. É a imagem de Cristo, como Cristo cuida da sua igreja, que é a sua noiva. Paulo até usa, isso é um mistério. Ele fala que o mistério, na verdade, é a relação de Cristo com a igreja, porque o papel do homem e da mulher está muito claro aqui, mas é algo profundo demais. É isso que ele quer falar. Tá bom, a gente vai falar hoje sobre o papel da mulher, então, nesse núcleo familiar. Esse é meu desafio, e como homem é difícil pensar e refletir sobre isso. Busquei ter bastante empatia, mas eu particularmente tenho algo que me incomoda. Não estou falando em relação às mulheres, estou falando no geral. Como é desesperador a gente ter muitas opções para algo que é muito importante e que pode definir o nosso futuro. Não é desesperador isso aí? Imagina que você precisa ir para algum lugar e alguém te dá um mapa. E a pessoa fala para assim, para você chegar no melhor lugar que você tem para ir com esse mapa, então você tem que usar esse mapa aqui, e ela te dá um mapa. Sabe quando a gente vê na internet o mapa e tem um pontinho assim, vermelho, onde você tem que ir? Imagina que alguém te dá um mapa e fala assim, no pontinho vermelho é o lugar ideal, principal que você tem que ir, é o melhor lugar. Aí você abre o mapa, tem 350 pontinhos vermelhos. E você tem que escolher qual pontinho vermelho você tem que ir. E tem alguns pontinhos vermelhos que são melhores que os outros. Mas a pessoa te deu um mapa falando, no pontinho vermelho é o melhor lugar onde você tem que ir. E você tem um monte de opção. Isso não é desesperador? Acho que o pessoal ontem que estava fazendo aqui a divulgação pegou um mapa assim, se tem algumas pessoas como eu que tem problemas de direção, deve ter olhado para o mapa e virou de ponta cabeça, falou, onde é que eu estou agora? Isso é desesperador, não é? Eu, particularmente, acho que isso é desesperador. Eu trabalho numa área de muitos números. Eu trabalho com qualidade, consultor de produção, tudo. Trabalho numa multinacional. A gente cuida de uma operação com milhares de pessoas, muito dinheiro envolvido. E para eu tomar decisões lá, eu, particularmente, gosto de ter as coisas muito claras, muito certas. Esse é o número aqui, é assim que a gente tem que ir, é esse caminho que eu tenho que fazer. Isso é importantíssimo. Eu, particularmente, não consigo lidar para tomar uma decisão e levar para os meus superiores para tomar uma decisão em que a gente não tem certeza se aqueles números estão certos ou não e as opções são variadas. Eu chego lá para um vice-presidente que cuida de 20 mil pessoas na empresa e apresento um negócio para ele e falo assim, toma uma decisão aqui. Aí ele está vendo assim e fala, mas calma aí, gente, vocês me deram 20 opções, qual que é a melhor? Não sei, toma uma decisão aí. Isso é desesperador. Isso é desesperador também no nosso momento social, nosso momento histórico, onde ser mulher ou ser homem também é um mapa com muitas opções, aparentemente. Eu não estou falando que isso é o certo, eu estou falando que é apresentado para nós um mapa com muitas opções. O que é ser mulher? Aliás, perguntaram para uma primeira-ministra da Inglaterra, chama Anneliese Dodds. Ela, primeira-ministra não, ela é ministra para mulheres e igualdades. Essa é a responsabilidade dela, lá no Reino Unido. E perguntaram para ela assim, o que é ser mulher
porque ela está num ministério que trata só de mulheres. O que é ser mulher, primeira-ministra? Ministra, quer dizer, não é primeira-ministra, ministra. Ela fala uns 15 minutos e não fala nada. No final, o repórter já dá uma insistida. O que é ser mulher? Aí ela não sabia o que responder, ela fala, depende do contexto. Ser mulher depende do contexto. Ficou muito aberto, né? É um mapa com muitas opções. Naquele mesmo dia, ela pegou o Twitter dela e colocou lá, nós vamos levantar as mulheres do nosso país através do trabalho. E aí a autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, ela foi lá e ela é bem ativista na questão de fazer as coisas certas, né? Ela é bem conservadora nas posições dela. Ela tweetou, eu até peguei aqui o Twitter dela, eu fiz uma tradução do meu jeito aqui. Ela falou assim, mais ou menos, mais cedo você disse que não podia definir uma mulher, agora disse que elas serão erguidas pelo trabalho. Aí ela faz uma pergunta bem irônica, o que você vai fazer? Vai jogar todas as mulheres para cima e a que fizer barulho é uma mulher? Porque ela não define o que é, mas fala que ela vai levantar as mulheres de uma forma política. Não, vamos fazer o bem para as mulheres. Mas ela não consegue definir o que é uma mulher. Aí eu peguei uma outra entrevista, numa outra situação, em que um jornal que inclusive era conservador. No Reino Unido também acabei encontrando uma coisa junto com a outra, né? Então lá no Reino Unido um programa de entrevistas do tipo aquele encontro lá que era com a Fátima Bernardes, alguma coisa parecida com isso, de amenidades. E aí estavam lá várias pessoas que se identificam como mulheres. Nesse movimento que a gente tem de transgêneros, de gênero não fluido, não binário, tudo, tinha várias pessoas que se identificavam como mulheres. E aí o entrevistador, eu não peguei o nome, e aí ele fala assim, você se identifica como uma mulher. É aquela pessoa transgênera lá, aquele homem que falava que era uma mulher, falou assim, eu me identifico como uma mulher. Aí ele pergunta, mas o que é uma mulher? O cara divagou, tinha uns 2, 3 assim, e eles não souberam responder. Mas e você se identifica com o quê? Não, eu sou uma mulher. Mas o que é uma mulher? Depende do contexto. Mas você se identifica com o quê? Com uma mulher. Mas o que é uma mulher? Gente, é um ciclo infinito. É uma loucura isso. Não saber, não ter os papéis definidos é desesperador. A gente precisa disso para viver. A gente precisa disso para viver. Você, mulher, tem um desafio muito grande de saber o que é uma mulher no modelo ideal de Deus, para que você possa viver e refletir a imagem de Deus do jeito que Ele propôs para você. Principalmente no núcleo familiar, que é o menor núcleo da humanidade que reflete a imagem de Deus em comunhão, em intimidade, em amor. É muito importante que uma mulher saiba o que é ser uma mulher numa família, porque é a partir dali, daquele contexto, em que ela vai viver numa sociedade e que ela vai refletir a imagem que Deus quer que ela reflita dele mesmo. É muito importante isso. Quando nada é definido, tudo é permitido e nenhuma opção pode ser proibida, mas a intolerância reina se a opção escolhida não for a sua, é desespero certo, é frustração, é dor, é não viver aquilo que Deus propõe para você, porque a vida que Deus propõe é uma vida ideal, é uma vida verdadeira. Aliás, para quem não sabe, Projeto ZAL, né, a palavra ZAL do nosso projeto significa viver, é um verbo, tá? É viver de forma verdadeira, é vida de verdade, não é qualquer vida. E é isso que Deus propõe pra gente. Pluralidade de escolhas pra gente decidir que caminho vai, deixa a gente desesperado, ansioso demais. E a escolha errada deixa a gente frustrado e angustiado. E como não tem um certo e errado, qualquer opção pode ser tomada, você tomar uma decisão errada em relação ao caminho que você vai ter na sua vida como homem, como mulher, vai te levar para a dor num caminho que te apresentaram falando, não, pode escolher qualquer um, tá bom, depende do contexto. Você vai sofrer. É fato isso. E aí a pergunta que fica é, quem pode definir o que é ser uma mulher, mãe, esposa, filha, avó, nora, sogra, de forma saudável? A gente precisa recorrer a um ponto de referência, eu falei isso na primeira pregação, a uma estaca que nunca sai do lugar. E eu olho para aquela estaca e falo, não, ali é a verdade. A gente precisa disso, senão a gente vai ficar desesperado. Se a gente confiar no momento histórico para definir o que é certo e errado, nós ficaremos desesperados. A gente precisa olhar para um ponto de referência que nunca vai mudar, que é imutável. E a partir dali a gente define, porque ser homem ou mulher é essencial para a sua vida. Isso é algo que não pode mudar.
Saber o que é ser uma mulher é algo que é essencial para a sua vida. Isso não pode mudar. Ser uma mulher em 1500 devia ser a mesma coisa do que é ser uma mulher hoje. O contexto histórico, como a sociedade se relaciona, isso muda. Mas ser uma mulher essencialmente, ou ser um homem essencialmente, tem que ser a mesma coisa desde o Éden. Senão o propósito da criação de Deus, ele se perde no meio do caminho. Deus criou com um propósito. Isso tem que ficar muito claro para a gente. E eu apresentei para vocês a minha frustração, o que me incomoda. E eu imagino que vocês sentem e têm que lidar com as mesmas frustrações. E muito mais vocês, mulheres, do que eu. Porque vivem com isso na sua vida diariamente desde que nasceram. E talvez algumas até estão pensando, mas quem que é esse cara para falar? Ele não tem lugar de fala, uma expressão na moda, né? Tudo bem, eu não tenho mesmo, mas Deus tem, porque foi Ele que criou. Se alguém tem lugar de fala para definir o que é um homem e uma mulher, é o próprio Deus, não sou eu. Aliás, Paulo usa, falando de um outro contexto, ele usa uma ilustração em Romanos 9, quando alguém questiona como é que Deus pode fazer isso ou aquilo, isso está errado. Aí Paulo fala assim, mas o vaso pode questionar o oleiro que o fez? O oleiro, aquele artesão que faz o vaso, ele pode ser questionado pelo vaso. Por que você me fez assim ou daquele jeito? Por que você me quebrou e fez de novo? Não, porque Deus é o ponto de referência. Deus é quem cria e Ele pode falar o que é certo e errado. Então a gente vai para a Bíblia e vai perguntar para Deus, Deus, o que é ser uma mulher? Então abre sua Bíblia primeiro em Efésios, capítulo 4, porque a gente precisa de novo voltar para entender por que a gente precisa de uma verdade. E eu, particularmente, todas as pregações dessa série, eu vou fazer isso. Capítulo 4, versículo 15. Por que a gente precisa da verdade, gente? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a gente precisa da verdade, por quê? Para que a gente cresça, para que cada um possa exercer a sua função no corpo. Isso é essencial. A gente precisa da verdade para que cada um exerça a sua função. Cada um tem o seu papel estabelecido por Deus na família e na igreja. No contexto no início desse texto, Paulo está falando especificamente da igreja. Cada um tem um papel ali dentro, mas a família, como representante primeiro do que Deus propõe para a humanidade, ela também precisa da verdade para que cada um possa exercer o seu papel. E a família dentro da igreja tem os dois pesos. Precisa da verdade mesmo, sempre, para dentro do corpo de Cristo refletir a imagem que Deus projetou para a família. Isso é essencial. E qual que é o ideal de Deus, então? Agora você vai para Gênesis capítulo 2, versículo 18. A gente já está falando aqui, toda vez que a gente vai para o Novo Testamento e fala de família, homem e mulher, tanto Paulo quanto Jesus, eles apontam para o texto de Gênesis, sempre. Então aqui está uma estaca que define para a gente o que é certo ou errado. Então Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Muitos aqui lembram da expressão nas versões mais antigas da Bíblia, uma auxiliadora idônea. E a gente não sabe muito bem o que é essa palavra idônea. Aí a NVI traduz para corresponda, alguém que o corresponda. Vamos lá, vamos entender essas duas palavras para a gente entender então como a mulher ela tem um papel complementar na família em relação ao homem. O homem precisa de uma mulher que reflita a imagem de Deus dentro de um casamento. Ele precisa, não é detalhe, ele precisa. Ele não é homem se não tiver uma mulher que reflita a imagem de Deus junto com ele. Presta atenção nisso, você está solteiro ou solteira, pensa nisso quando você for casar. Você precisa de alguém que na sua casa reflita a imagem de Deus como o seu cônjuge, para que você seja um homem que reflete a imagem de Deus e para a mulher a mesma coisa. Para que você reflita a imagem de Deus, você precisa de um homem que reflete a imagem de Deus. É complementar. A palavra auxiliador aqui é uma palavra que significa socorro, apoio. Não é ajudante. A melhor tradução é quando a gente vê nos Salmos. Aí eu busquei auxílio no Senhor. A expressão lá é socorro.
Eu encontrei socorro em Deus. E é um detalhe que eu sempre falo aqui, essa expressão auxiliadora, socorro, no Antigo Testamento, ela só é usada para Deus. Só Deus socorre alguém no nível que uma mulher pode socorrer e apoiar um homem. Olha como isso é importante. Só Deus socorre o homem no mesmo nível, com a mesma qualidade que uma mulher pode apoiar e socorrer um homem na sua casa, numa família. Correspondente é porque é igual, é face a face. Idôneo quer dizer isso. No texto, no contexto, Deus, de forma poética, Moisés revela pra gente, e o homem também, procuram no meio da criação alguém que pudesse auxiliar o homem de forma que fosse igual a ele. E não tinha ninguém. Então Deus lá faz uma mulher para que ela fosse igual ao homem e pudesse complementar aquilo que faltava nele. O papel da mulher no casamento, como mãe, como auxiliadora, é complementar a função do homem, porque biologicamente Deus deu apenas para a mulher o privilégio de poder ter filhos. O homem não consegue fazer isso. Então, num casamento que reflete a glória de Deus na criação, precisamos de um homem e de uma mulher, para que no casamento a gente possa cumprir a nossa missão de reproduzir a imagem de Deus, de multiplicar a imagem de Deus, de refletir a imagem de Deus na criação. Porque se fossem 2 homens, não ia dar. Se fossem 2 mulheres, também não ia dar. Eles são complementares. Por isso que a gente briga muito pela definição do que é casamento e quem pode estar nesse contrato social chamado casamento. Por que a gente briga muito por isso? Porque na Bíblia está muito claro que casamento é uma união que complementa o homem e a mulher para que eles possam refletir a imagem de Deus. Se não tem um homem e uma mulher, isso não acontece. Não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é casamento. Eles são complementares. Depois você vai no versículo 23, olha como o próprio Adão define a mulher. Quando ele a recebe de presente de Deus, ele fala assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aí Moisés faz um comentário. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles eram complementares. Para se tornarem precisamos dos 2. Que são diferentes nas suas funções e papéis, mas são iguais no fato de serem. Homem e mulher são correspondentes. E é só assim que a gente reflete a imagem de Deus na família. E é por isso que Moisés faz um comentário do tipo: o homem deixa seu pai e sua mãe, e ele não é mais daquele núcleo familiar em sua essência. Ele vai continuar honrando sua mãe e seu pai. Não, mas ele vai formar o núcleo familiar dele, aquela união mística, até espiritual, para que os 2 sejam um só e ali eles reflitam como uma família a imagem de Deus. Naquela família ali. Ele vai continuar fazendo parte da outra família, respeitando, honrando pai e mãe. Mas agora ele tem a família dele, é aquele núcleo familiar, aquele casamento que reflete a imagem de Deus. E a responsabilidade dos 2, cumprindo o seu papel, refletir a imagem de Deus. E aí a gente vai lá para Efésios capítulo 5, versículo 1, e a gente vai ver agora qual que é a referência da nossa atitude. Paulo está falando de igreja, mas como a família é o menor núcleo de uma igreja, a gente vai entender que essa é a relação dentro de uma família também. E olha o que ele fala aqui, Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A régua foi colocada lá em cima. Como é que a gente vive como filho amado de Deus? Refletindo o exemplo de Cristo. Graças a Deus você não precisa morrer por ninguém na cruz. Jesus já fez isso, já resolveu. Mas o exemplo dele de abrir mão de si mesmo deve ser o nosso padrão. Dentro de uma família, o padrão é um homem e uma mulher abrindo mão de si mesmo, do seu ego, para viver pelo outro.
E ainda estou falando de um padrão geral, não estou falando só da mulher ou só do homem. Esse é o padrão, a referência é Jesus. O modelo é amar alguém de forma incondicional, ao ponto de fazer um sacrifício por ela. E como isso deve refletir em nós? De forma prática. Vai para o versículo 21, continua aí. A gente vai chegar no texto falando só da mulher daqui a pouquinho, agora ainda estamos no geral. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse é o padrão prático. Sujeitar aqui é a mesma expressão que vai usar para a mulher depois com submissão. Talvez na sua Bíblia está traduzido, a mulher seja submissa, a gente vai ver nos próximos versículos. É a mesma palavra. É uma palavra que tem um sentido militar, do tipo de alguém se organizar embaixo de uma autoridade. Quem aqui já foi militar, já serviu, tudo, sabe? Eu não fui, queria até ter sido, mesmo não tendo porte físico para isso, mas queria até ter sido, não falo porte físico, você tá me vendo meio magrinho assim, mas eu era 2, né? Então, não tinha porte físico para isso, mas queria servir. E como é que funciona no ambiente militar? Você, de forma disposta, você se coloca embaixo da autoridade de alguém, porque você só está lá porque você quis ir. Talvez, tem aquele 1 ano obrigatório, né? Mas se você faz carreira, você só está lá porque você quer fazer, e você se coloca embaixo de uma autoridade. Esse sujeitar-se uns aos outros não quer dizer que todo mundo é autoridade, todo mundo tem que se sujeitar aos outros. O que Paulo está fazendo aqui é um título, porque ele vai começar a falar depois. Tem papéis diferentes na sociedade, na igreja, e a gente tem que entender quais são os papéis e qual que é o nosso lugar nesses papéis e como a gente vai se submeter ou não a essas pessoas. Tanto que depois ele vai falar, pais e filhos, a gente vai ter no texto aqui. Filhos, honrem seus pais, se coloquem em submissão àquele papel de pais que tem autoridade sobre vocês. Depois ele vai falar, empregados e chefes, né? Quem lidera eles. Então vocês vão se colocar sob a autoridade dos seus líderes, dos seus chefes. Então sujeitem-se uns aos outros aqui, é um título para, eu vou apresentar para vocês papéis e vocês têm que respeitar esses papéis. Tudo isso no temor do Senhor, em glórias a Deus. Até agora, gente, eu só falei no geral. Todo mundo tem que fazer isso, dentro das suas condições. Talvez um homem na sua casa, ele tem um papel de líder, mas no trabalho dele ele tem um papel de subordinado. E lá ele tem que se sujeitar ao seu líder, que inclusive no meu trabalho é uma mulher. E eu me sujeito a ela, respeitando e honrando a Deus por aquilo que eu faço. E eu estou lá como subordinado dela, e eu me coloco de forma disposta a isso. E ela manda e eu obedeço. E ela fala para eu fazer de tal forma e eu respeito. Então, esse sujeitem-se uns aos outros não é algo que vai dizer aqui, não, todo mundo agora manda em todo mundo é submisso a todo mundo. Lembra disso, eu já vi alguém pregando assim, mas não é isso. A questão aqui é, ele vai começar a apresentar papéis e a gente tem que se colocar no lugar certo nesses papéis. Esse é um sujeitar-se uns aos outros. E aí então, a gente vai para o papel da mulher, especificamente agora, continuando no texto aqui, a partir do versículo 22 de Efésios. O primeiro aspecto da mulher, eu já falei quando a gente viu Gênesis 18, que é o auxílio, o suporte, algo que só a mulher pode fazer pelo homem. O socorro, a auxiliadora que corresponde ao homem. Esse é o primeiro ponto. E aí eu já faço uma pergunta para você, mulher que é casada, e você que não é ainda, reflete como você reagiria nesse ambiente. Você encoraja e apoia o seu marido no cumprimento do papel dele como homem? Porque isso é uma auxiliadora, alguém que socorre ele, que possa complementar ele para que ele possa cumprir esse papel. E a minha pergunta é, você que é casada, você é uma auxiliadora do seu marido? Ele encontra socorro em você? Mulher que não é casada, você se coloca numa situação de família, onde você é socorro para o seu marido ou é uma competição para ver quem vai se dar melhor? A Bíblia diz que o papel da mulher é ser socorro, apoio, suporte para o marido. É o que Deus diz, essa é a verdade. E o marido não é um marido que honra a Deus se ele não tem uma mulher que o apoie. E assim, a gente sabe qual que é o nível de responsabilidade dele. Eu não estou tirando a responsabilidade do homem. A gente viu que a referência dele é dar a vida por ela. A ordem que ele recebe é, se precisar, morrer pela mulher. E aí, se o homem que está aqui e não sabe o que quer ser homem de verdade, pega a pregação do Beto lá no YouTube da semana passada e assiste, porque ele deu o modelo ali de homem. Mas mulher, você cumpre o seu papel? É a primeira pergunta. Qual que é o segundo aspecto? O primeiro é auxiliadora. Qual que é o segundo aspecto? Sujeição. E olha como é que está aqui, que é a palavra submissão, que tem tanta discussão em volta disso.
Versículo 22 está: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Se coloquem, olha qual que é o modelo, como ao Senhor. Então ele está falando, vocês já se sujeitam a Cristo como seu Senhor, se colocando embaixo dele como uma autoridade sobre você, certo? Todo mundo faz isso aqui, ou devia fazer pelo menos, porque Jesus Cristo é Senhor. Ele governa sobre tudo. Paulo usa o modelo e fala, mulher, o seu marido também tem uma posição que deve te liderar. Então, como ele tinha colocado aqui nesse título, sujeitem-se uns aos outros de forma disposta, se coloquem embaixo das autoridades, ele continua falando, mulher, você deve se sujeitar ao seu marido de forma disposta. Ele continua, pois o marido é o cabeça, esse é o papel dele, como também Cristo é o cabeça da igreja, ele apresenta um modelo, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha o modelo. Então, mulher, se coloque em submissão, em apoio. Eu vou me colocar de forma disposta embaixo da autoridade do meu marido. E eu sei que na sua cabecinha tá assim, não, um pensamento bem moderno assim, não, que isso? Não vou me colocar debaixo da autoridade de ninguém, não. Aquele negócio do empoderamento, tudo. Isso aqui não é escravidão e eu queria falar para os homens agora, tá? Fazer um parêntese aqui. Eu estou falando só com as mulheres, mas agora é com os homens. Submissão da mulher não é para todos os contextos, é pro casamento. O que quer dizer isso? Se você é chefe de uma mulher onde você trabalha, ela não é sua esposa. Ela não tem que se colocar debaixo da sua autoridade da forma que você espera na sua casa. Nem a sua mãe e as suas irmãs também. Contexto de submissão aqui sempre é dito em uma mulher em relação ao seu marido e o marido em relação à sua mulher. Nas relações de trabalho, a hierarquia que está lá, sendo homem ou mulher, você respeita. Não é para todos os contextos. Não chega no supermercado brigando com a caixa do supermercado falando, você tem que me respeitar, eu sou homem. Não, você é um cliente. Ela tem que respeitar um cliente sendo homem ou mulher. Então, homem, pensa nisso. Não significa servidão. A auxiliadora é correspondente, ela é igual a você, está do seu lado, ela te apoia, ela não tem que te servir. Não senta no sofá esperando chegar o prato de comida, não. Não é servidão, longe disso. O casamento é um servindo o outro, um cuidando do outro. Papéis diferentes, mas não é servidão. Não pensa naquele modelo de que o homem senta e a mulher vem e tem que entregar as coisas para ele, assim. É o papel dela esse. E também não implica autonomia. O que é autonomia? O homem decide sozinho as coisas porque ele manda em casa. Não é esse o modelo da Bíblia. Vocês são um. Ele é o responsável. Ele vai ser cobrado pelas decisões importantes. Mas não é assim. Você faz... A gente tem uma relação engraçada com isso em casa. Engraçada não. Desde antes da gente casar, eu e a Débora, a gente já tinha decidido que a gente ia ter uma finança só. O que é isso? A gente tem uma conta só. A gente sabe o que entra e o que sai, a gente tem um salário só, depende de quem ganha mais do que quem, não faz diferença isso. O dinheiro é da casa, é da família. E a gente toma todas as decisões em relação ao que a gente vai comprar juntos. Inclusive, se eu trabalho do lado do shopping, aí eu tô no almoço lá e passei na frente de uma loja, nossa, aquela camiseta tá em promoção, tá R$29,90. Nossa, que camiseta de R$29,90, né? Só no Brás, né? Só no Brás. Mas tá bom. Cheguei lá, vou dar um exemplo, R$29,90. Eu vou comprar. Até eu estava com um colega do trabalho esses dias e isso aconteceu. Aí calma aí, deixa eu ligar para a Débora. Aí o cara, como assim, velho? Você vai ligar para a Débora para comprar uma camiseta de R$29,90? Eu falei, vou. Mas por quê? Eu falei, porque eu não tomo uma decisão sem ela. E ela não toma sem eu. E a gente faz isso sempre mesmo, desde antes da gente casar, quando a gente estava noivo e preparando para o casamento. A conta não era conjunta ainda porque não dava para fazer. Mas quando casou, foi. Não, eu não tenho autonomia, eu não tomo decisão, eu quero um videogame novo, vou lá e compro, porque eu trabalho mesmo, é meu. Não faço isso. Eu honro a minha mulher, ela é minha auxiliadora, ela é igual a mim, ela me corresponde. Eu sou um com ela, não posso tomar essa decisão. Então, acabei o parente dos homens, tá? Parêntese. Vamos continuar. Sobre submissão, eu sei que para você é difícil, a gente vai falar sobre isso, tá, mulher? Mas você está disposta, a gente está vendo isso na palavra de Deus, tá? A obedecer e a se submeter à autoridade do seu marido. Entende que a sua submissão, honrando o papel dele, é honra e glória para Deus? Você entende isso? Você casada ou você solteira? Você entende que quando a sua decisão para o casamento vai ser uma decisão de se colocar embaixo da autoridade de alguém que Deus estabeleceu como cabeça do lar?
e que é o responsável por aquela família, e que você vai se colocar de forma disposta embaixo da autoridade dele, porque ele só será o cabeça de uma casa e vai cumprir o papel dele quando todos ali naquela família cumprem o seu papel. E a mulher se colocando como auxiliadora, ela apoia o homem no cumprimento do papel dele. Isso é importantíssimo. Mais para frente, no último versículo aqui do capítulo 5, a gente vê no versículo 33, Paulo fala da terceira característica aqui. A primeira eu coloquei auxílio, a segunda eu coloquei submissão, e a terceira é respeito. E mulher, deixa eu te dizer uma coisa, agora como homem. Isso aqui é um dos aspectos que os homens mais entendem expressão de amor do lado de uma mulher. Deus foi cirúrgico aqui, através de Paulo. Porque ele coloca o que um homem deve fazer para que uma mulher se sinta segura e amada, e ele apresenta exatamente o que o homem precisa para que ele se sinta seguro e amado num casamento. Aí ele coloca: cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, no exemplo de Jesus, em que alguém abre mão da sua vida pelo outro. E a mulher precisa disso, homem, lembra disso. Como uma mulher se sente segura num casamento? Quando ela vê que você abre mão de você mesmo por ela. Amor de verdade, incondicional. Que você está disposto a abrir mão de você por ela. É assim que uma mulher se sente amada. E ela consegue cumprir o papel dela. Agora, como que o homem se sente, ele entende isso? Através do respeito. E aqui Paulo não fala para a mulher: você também morre pelo seu marido. Ele não fala isso. Mas ele fala assim: respeito. E a palavra respeito aqui é uma palavra que no original pode ser traduzida como temor. Temor para a gente tem uma outra carga, mas não é o que isso quer dizer aqui. Temor é a mesma expressão que a gente vê, por exemplo, no Salmo 112, como é feliz o homem que teme ao Senhor. Ou como a gente vê em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui é reverência. Eu vou usar dentro dos limites da palavra. Quando é para Deus, temor significa também adoração. Quando é para Deus, tá, gente? Mas para a mulher em relação ao homem, essa palavra aparece na Bíblia em relação à reverência, em relação... Eu não estou falando reverência de sim, Senhor, abaixa a cabeça. Eu não estou falando disso. Estou falando de admiração. Isso é essencial para um homem dentro do casamento. Ouvir da sua mulher: o que você faz? Nunca dá certo. Você não consegue, seu inútil. Não sabe lavar uma louça. Aí tudo engordurado, coisa. Não sabe varrer. Toda vez que você varre, eu tenho que varrer de novo. Então, esse tipo de coisa, pode ser que ele não sabe fazer mesmo, igual eu, que não sei lavar uma louça. Mas ele precisa desse apoio, do sentido: vamos lá, você consegue. Eu confio em você, na sua capacidade. Eu lembro que eu fiquei desempregado 1 ano e 2, 3 meses, mais ou menos. E a Débora era o sustento da casa, não tinha nenhum recurso. E ela ficou grávida no meio desse caminho. Então eu tinha uma mulher grávida, trabalhando todo dia, pegando ônibus, pegando tudo. E eu lá, me sentindo incapacitado. 1 ano, eu fiz 3 entrevistas em 1 ano. E eu não quero me gabar, mas eu tenho, contando com teologia, eu tenho 3 faculdades e 2 pós-graduação. Então assim, não é porque eu estou me gabando, mas é porque quem está no mercado de trabalho sabe, isso ajuda a gente, pelo menos para fazer entrevista, Tinha experiência na área que eu atuava, já tinha sido líder já, não fazia sentido eu não fazer uma entrevista. E aí eu lembro que eu consegui um emprego que era assim, era 1/4 do salário que eu tinha antes de ser mandado embora da empresa. Eu falei: não, vou lá nesse emprego, eu preciso ir. Era um negócio assim, um pouquinho mais que um salário mínimo assim na época. Eu vou para esse negócio aí, Aí a Débora virou para mim assim: não, é por quê? Porque você é muito mais do que isso. Você é muito mais capaz do que isso. Você tem muito mais condições de fazer algo muito maior do que isso que estão propondo para você. Não vai, Deus está sustentando a gente. Esse tipo de admiração, de respeito, me deu força para continuar mais 4 meses procurando emprego. Depois eu consegui. Talvez se eu tivesse entrado naquele lá, não tivesse tido a admiração dela, eu tivesse entrado naquele lá, eu não tinha procurado o que eu estou hoje, há 5 anos já. Esse tipo de expressão de respeito é essencial para um homem. E mulher, só você consegue fazer isso. Se meu amigo, se meu pai chegar em mim e falar assim: mano, você consegue, não tem o peso que a minha esposa fale para mim, você consegue. Eu te admiro por isso. Mulher, casada ou não casada ainda, pensa nisso. Você complementa um homem. Ele não consegue viver sem isso dentro de um casamento. E eu pergunto
para você, mulher casada. O seu marido se sente respeitado por você? Ele entende ou ele percebe pelo que você fala com ele? E eu vou usar uma expressão dentro dos limites, vocês vão entender, tá? Que você é fã dele mesmo. Meu marido ele tem todos os defeitos, como você tem os seus também. Mas mesmo assim, a gente tem um monte de ídolo no limite da palavra também, aquele cantor, aquele jogador de futebol, aquela pessoa que tem todos os defeitos dela e você é fã da pessoa. Por que você não pode ser fã do seu marido? E marido, porque você não pode ser fã da sua esposa? Mulher, te pergunto, e você que não é casado ainda, você está disposta a ser fã de alguém? Conhecendo ele, sabendo quais são os seus defeitos e as suas dificuldades? Tem que colocar na balança, porque é o nosso papel, está na Bíblia. Eu não estou inventando isso. Eu estou dizendo que Deus fala aqui. A gente tem um problema para lidar com tudo isso. Uma auxiliadora que ama, que respeita, né, que se submete. A gente tem um problemaço com isso, que é o pecado. O pecado destruiu essa relação. Ele impossibilita a gente de fazer isso. O pecado, a gente vê lá em Gênesis, não precisa abrir, através da disciplina que Deus traz para o homem em Gênesis capítulo 3, como Deus mostra com um megafone mesmo, pela consequência do pecado, o quanto a gente precisa de Deus para cumprir o nosso papel. A gente não consegue. O homem que o Beto apresentou para a gente semana passada, a gente sozinho, nós somos incapazes de ser aquele homem no modelo de Cristo. E esse modelo de mulher também aqui, não cabe no nosso coração corrupto. Não cabe. Já percebeu, ó? No versículo 16 do capítulo 3 de Gênesis, o Lucas vai colocar ali, mas aí eu não vou expor cada detalhe. A gente vê lá, por exemplo, que a mulher ia ter dificuldade de ter filhos. E a expressão ali não é só parir, tá? Não é só ter um filho, um bebê. Mas é o papel dela de criação dos seus filhos. É muito difícil por conta do pecado a gente ser exemplo para uma criança. A gente educar da melhor forma. Quem é mãe aqui sabe, né? Como é difícil. Como é difícil. Isso é consequência direta do pecado. Isso é um megafone de Deus falando para você no seu ouvido e gritando aqui: você não consegue sozinha, você precisa de mim. Você precisa ser uma nova criatura para conseguir fazer isso. Depois a gente vê, ainda no versículo 16, como o papel da mulher, lembra que ela se coloca como auxiliadora, alguém que apoia o homem? E aí, quando Deus fala aqui no versículo 16 de Gênesis, ele fala assim, ó, o seu desejo vai ser para o seu marido. A melhor tradução aqui é: o seu desejo será contra o seu marido, ou o seu desejo será para dominar o seu marido. Percebe como inverte o papel, o pecado? A mulher se colocaria abaixo do homem como submissa, no papel dele, não abaixo, gente, como inferior. Pensem nisso. Estou colocando aquela expressão que eu usei dela se colocar sob a autoridade dele, como a gente se coloca embaixo de uma autoridade na nossa vida, sendo pai, sendo chefe, alguma coisa assim. É isso que eu estou falando, não estou falando de inferior. Mas aí então, ela tem esse papel, ela foi criada para isso, dentro do núcleo familiar. E aí, ela, por conta do pecado, ela ia ter dificuldade de viver assim, ela ia querer controlar o marido dela. E para pensar nas duas coisas que eu falei, você mulher que já é casada e tem filhos, como é difícil criar filhos e como é difícil se colocar sob a autoridade do seu marido. E você que não é casada ainda, coloca isso na calculadora. Vai ser muito difícil, por conta do pecado. Mas a gente tem esperança, gente. O mundo hoje, caído no pecado, ele trouxe para o nosso pensamento, para a nossa mente, uma distorção do papel da mulher dentro de uma família. Mas é distorcido. E eu sei que é tentador. Quando você olha para tudo isso, fala assim, não, mas esse empoderamento todo, essa liberdade. E aí, as séries na TV mostram esse comportamento. As músicas mostram esse comportamento. As cantoras que fazem sucesso têm esse comportamento. E você fala, mas eu quero essa liberdade também. Eu quero essa posição. Posso te falar uma coisa? Liberdade de verdade você vai encontrar quando você estiver vivendo o que Deus propõe para você como vida de verdade. Um pássaro só é um pássaro quando ele voa, porque ele foi criado para voar. Se um pássaro decidisse agora eu serei um peixe, ele ia viver 2 minutos debaixo da água, no máximo. Se um peixe tivesse decidido, não, agora eu quero ser um pássaro, ele fica alguns minutos fora da água também. É a mesma coisa para a gente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só em Jesus a gente consegue viver aquilo que a gente precisa viver. Só em Jesus a gente encontra capacidade para aquilo que Ele quer que a gente viva. Jesus fala, o diabo veio para destruir, para roubar, para matar. Está em João 10. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância.
vida que transborda. E a vida que transborda é uma vida em Cristo e no modelo que Ele estabelece para você como mulher. Não acredite num discurso que diz: você é superior ao homem. Vocês são muito mais capazes que a gente mesmo. A gente tem que reconhecer isso. Mas não é essa a questão aqui. É por isso que a gente precisa de vocês, inclusive. Mas a questão é: não acredite num discurso em que na criação Deus fez a mulher superior ao homem ou vice-versa. Não, são papéis diferentes, muito claros na Bíblia, e cada um só consegue viver se o outro que está ali junto com ele, do lado, se tornando um com ele, também cumprir o seu papel. Não há como. Não acredita nesse discurso, por favor, é tentador, mas isso aí é pecaminoso. Isso destrói famílias, destrói lares, não reflete a imagem de Deus para um casamento, para uma casa. Mais uma vez, homem, cumpra o seu papel também. Não seja um banana. Você está lá para dar a vida por essa mulher. Ela precisa disso. E para ela cumprir o papel dela, ela precisa da segurança de um homem que vai tomar boas decisões, que vai honrar a Deus com o que faz. Ela só vai se colocar com segurança embaixo da sua autoridade quando você for um homem de verdade, que reflete a autoridade de Cristo na sua vida. Não vem cobrar, não. O pastor falou lá, tá vendo? Tá os versículos aqui. Então volta um pouquinho nos versículos, vê como é que é o seu comportamento, como deve ser. E aí o ideal é sentar os dois e orar por isso. Vamos corrigir isso na nossa casa? Eu tenho que ser um homem de verdade na imagem de Cristo. E eu preciso de você sendo o meu socorro, porque eu não consigo fazer sozinho. A gente tem esperança em Jesus. Eu sei que é difícil, mas mulher, Deus te restaura em Jesus. Ele te traz a paz de viver nesse modelo, quando você está no centro da vontade dele. E eu sei que é difícil. Talvez o seu mindset, o seu setup, a sua cabeça está formatada para comprar a imagem que o mundo coloca de uma mulher. Mas Deus propõe algo que é contra a cultura mesmo. É contra a cultura. Mas também é contra a cultura errada, que muitos têm na cabeça, de que mulher tem que servir o homem. A Bíblia não fala disso em lugar nenhum. É igual. Cada um com um papel diferente, mas é igual. Não compra isso. Não lute contra a verdade. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Para terminar aqui, como é que você vai conseguir viver isso então na sua casa, na sua vida? A primeira coisa que você precisa é ser regenerado. Porque o seu coração corrupto, ele vai buscar o modelo errado. Você precisa de Jesus. E Jesus já falou: ninguém tem vida de verdade se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa reconhecer que você é pecador, pecadora. Você precisa ter um encontro real com Cristo. Falar assim: Jesus, eu entrego minha vida. Eu não consigo fazer. Eu não tenho capacidade de fazer. Minha cabeça está modelada, está formatada para viver um modelo que não agrada ao Senhor. E eu preciso que o Senhor me corrija, me faça de novo. A primeira coisa que você tem que fazer. Se você nunca fez isso, hoje é dia de fazer isso. E depois você tem que se encontrar com a verdade. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você só vai se encontrar com Jesus na palavra. Então, mulher, a Bíblia tem que ser sua amiga. Você tem que conhecer o modelo que Deus propõe de vida de verdade para você. Isso está na Bíblia, não está em outro lugar. Não está na minha cabeça ou na cabeça do pregador XYZ. Não está no livro, não está no programa de TV. Não está em lugar nenhum, senão na palavra que sai da boca do próprio Deus, que te formou e sabe qual que é o propósito que Ele tem para você. Então volta para a Bíblia. Quando você for para a Bíblia, toma nota. Eu preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo. Anota mesmo isso. Vai para uma pessoa que é confidente sua e fala assim: amiga, me ajuda aqui. Minha cabeça está formatada para viver outra coisa, e a Bíblia fala que eu tenho que viver isso aqui. Me ajuda a lutar com isso, me ajuda a lidar com isso, me ajuda a lidar com esse pecado meu que está me levando para acreditar que o modelo que Deus tem para a mulher é um outro, totalmente diferente. Então confessa, eu estou falando de coisas práticas. Anota, lê, compara, confessa. Mulher casada, senta com seu marido, pede perdão para ele e fala assim: eu quero mudar, eu quero te abençoar com a minha vida, eu quero te auxiliar, eu quero ser seu socorro, eu quero estar junto com você na sua missão de conduzir a nossa casa, eu quero fazer parte do seu papel também, porque ele não consegue fazer sem você, tá? Só queria te lembrar isso de novo. Sem você ele vai continuar sendo um homem banana pro resto da vida. Ele precisa de você. Então faz diferente agora, apoia ele, estimula ele, o ajude a tomar boas decisões, aí por um caminho certo. Seja alguém que respeite ele, que ele veja que você entende, que ele consegue. Se coloque como fã dele mesmo, né? No bom sentido da palavra aqui. Faça isso de forma prática.
Faça um compromisso com Deus na sua casa, de vocês orarem junto e buscarem por Deus junto. A gente tem feito aqui na igreja, toda vez que eu prego eu falo, essa semana, entre 7h30 e 8 horas, eu vou estar orando por isso, ora comigo. Então, eu reforço o compromisso. Essa semana, entre 7h30 e 8 horas, eu vou estar orando pelas mulheres da nossa igreja. Ora comigo, ora por você, ora pelas suas amigas, para que vocês consigam cumprir o seu papel. Toda semana, entre 7h30 da manhã e 8 horas, se quiser orar comigo, saiba que eu vou estar orando nessa hora. Se quiser, a gente vai estar orando junto. Então faça isso. Imagina viver na sua casa esse modelo que Deus propõe. Que coisa incrível. Porque é perfeito e é do jeito que Deus propõe. Imagina isso. Mulher que não casou ainda, pensa no seu casamento. Idealiza isso. Vocês cumprindo o seu papel para glorificar Deus como família. Nós teremos famílias fortes, igrejas fortes, que glorificam a Deus. Façam isso. Vamos orar?